Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um potencial vilão invisível que pode estar rondando as nossas instalações elétricas, principalmente os sistemas de grande porte. Nós vamos falar sobre harmônicas ou distorções harmônicas. Distorções essas que no final são o que compõe a matriz, a energia elétrica primária, mas que quando você não está bem equilibrado com alguns desses componentes, alguns desses elementos, aí sim isso pode dar um grande problema, principalmente quando nós falamos de dispositivos eletrônicos, dispositivos de dados e imagem. E para falar sobre esse assunto eu tenho o prazer de chamar para o nosso programa Paulo Barreto, diretor técnico da Barreto Engenharia. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui com você para poder auxiliar as empresas nesse assunto, como você muito bem falou aí, meio fantasmagórico, que são as componentes harmônicas, né? Ou os componentes harmônicos. Muito obrigado. Muito bem, Paulo. Vamos do começo. Vamos conceituar um pouquinho. Não dá para fugir um pouco da parte técnica, da parte da literatura por trás desse tema. Fala um pouco o que são esses componentes harmônicos, o que são as harmônicas entre os nossos sistemas elétricos. Bacana. É assim, acho que numa linguagem bem simples, poderíamos começar da seguinte forma. Eu acredito que todos, saibam que a frequência da rede elétrica brasileira é 60 Hz. É a oscilação natural da rede elétrica brasileira. E ela tem uma forma de onda senoidal. Quando cargas lineares são ligadas à rede, corrente e tensão são senoidais em 60 Hz. O que são cargas lineares, Exemplo desses tipos de cargas: motores, lâmpadas incandescentes, aquecedores de água, aquecedores de ambiente, equipamentos resistivos em geral. O que significa isso? Põe esse equipamento numa caixinha. Entrou uma tensão senoidal, sai uma corrente senoidal. Agora, se frequências diferentes de 60 Hz forem introduzidas na rede elétrica, haverá deformação na forma de onda da corrente. Ela deixa de ser senoidal. Isso geralmente quando a deformação for significativa. E aí altera a forma de onda da tensão, ou seja, num outro equipamento que estiver ligado àquela rede, a tensão que vai entrar nesse equipamento já não é mais bonitinha, senoidal. Então, a corrente que esse equipamento vai gerar passa a não ser senoidal, Ou seja, o sinal resultante passa a ter uma forma de onda qualquer, Os especialistas do assunto brincam dizendo que de senoide passou a estranhoide. Não sei se consegui dar uma clareza do que são esses componentes. São essas distorções que vão aparecer na rede elétrica quando cargas não lineares forem conectadas. Você já falou do evento lá na frente, volta só um pouquinho e fala sobre o componente da energia em si. A gente imagina, quando a gente conecta lá alguma coisa na tomada de 110, 220 volts, que isso é uma onda perfeita, única, mas isso não é verdade. Ela tem subdivisões, certo, Paulo? Comenta um pouquinho sobre isso. Então, a onda realmente ela é, vamos dizer assim, redondinha, bonitinha na forma senoidal. E esse foi o nosso mundo até então, Nós, na época dos equipamentos eletromecânicos, nem preocupávamos com as harmônicas, com as distorções harmônicas. Mas quando há essa distorção na forma de onda, vai ter prejuízo para os equipamentos, que é um assunto que a gente deixaria um pouquinho mais para frente. Então, o que são componentes harmônicos? São frequências diferentes de 60 Hz injetadas na rede elétrica pelos equipamentos. Quem já pesquisou um pouquinho sobre isso deve ter encontrado o termos da seguinte natureza:
harmônica de terceiro grau, de quinto grau, de sétimo grau. Fala um pouco sobre isso, Paulo. Legal. As harmônicas, elas são, então, frequências diferentes de 60 Hz. E essas frequências diferentes de 60 Hz são múltiplos dos 60. Então, terceira ordem, quinta ordem, sétima ordem e assim por diante, é múltiplo da frequência fundamental, que é 60 Hz. Então, terceira ordem é 3 vezes 60, 180 Hz. Quinta ordem, 5 vezes 60 Hz, que vai dar 300 Hz. E assim por diante. São frequências múltiplas dos 60 Hz que vão aparecer nas redes elétricas. E por que a gente sempre fala das harmônicas em número ímpar, de ordem ímpar? Não existem harmônicas de segunda ordem, quarta ordem e assim por diante, Paulo? Sim, existe. O universo de harmônicas ele é meio pesadinho. Como nós estamos aqui numa linguagem bem simples, eu nem me atrevi a entrar, mas já que você comentou, as harmônicas, então, são múltiplas, inteiras, né, da frequência fundamental dos 60 Hz, e ainda existem interharmônicas, que são frequências intermediárias. O que nós podemos dizer para instalações elétricas em geral? Esquece as de ordem par, né? Elas existem, mas não nas instalações elétricas aí corriqueiras, e nós vamos mais nos importar com as de ordem ímpar. Particularmente, as mais significativas são as de ordem 3 e múltiplas de 3. 3 pula 6, que é par, né? 9 pula 12, ok? Então, as múltiplas de 3 ímpares, essas são significativas. Eu deixei a bola quicando para o Paulo de propósito. Normalmente, numa linguagem um pouco mais simples, a gente pode assumir, não é inteiramente verdade, a gente pode assumir que as harmônicas de ordem par, elas se anulam entre si e ela produz muito pouco efeito na nossa rede. O que nós falamos até agora, então, no descritivo do podcast vai ter um link de uma imagem destes formatos de onda para vocês entenderem o que é isso. Na verdade, a onda do 110, 220, qualquer tensão, ela não é uma onda perfeita e nem uma onda única. Ela é formada por fragmentos da ordem principal, mas naturalmente dentro dela ela tem uma porção da terceira ordem, uma porção da quinta ordem, e a soma de tudo isso é o que dá ao nosso 110 a tensão que nós temos ali, a tensão final. Mas percebam que o Paulo falou de que elas são frequências derivadas da principal. Então, em algum momento, elas vão se encontrar e, do ponto de vista técnico, elétrico, eletrônico, em condições normais, isso não afeta os nossos sistemas, os nossos equipamentos de uma maneira geral. O Paulo já deixou a bola quicando, eu devolvo para ele. Quando você tem uma acentuação de uma destas harmônicas, principalmente de terceira grau, e ela é a nossa grande vilã que a gente vai abordar um pouco mais. Então vamos lá, Paulo. Da onde surge essa distorção na terceira ordem? O que acontece quando que ela deixa de ser um componente natural e ela passa a ser um problema? O que pode causar, o que ocorre por trás que pode gerar esse efeito? Bacana. É lógico que tratar de harmônicas sem poder desenhar, mostrar as distorções é bastante desafiador, né? E para o engenheiro falar e explicar sem um papel e caneta deve ser, né? Também. A gente está com a mão amarrada aqui, né, Paulo? Concordo com você, como você falou, o engenheiro explicar só no verbal já é difícil, harmônicas então piorou. Mas vamos lá, né? Contando com a criatividade do pensamento aí dos nossos ouvintes, né? Esses componentes harmônicos, eles surgem da eletrônica de potência. Ou seja, equipamentos que possuem algum tipo de controle eletrônico, que são as cargas não lineares, né? Essa eletrônica vai introduzir na rede elétrica frequências diferentes de 60. Então, por isso que eu mencionei, no nosso mundo pré-harmônica, né, nós tínhamos equipamentos eletromecânicos que, tranquilo, não produziam grandes distorções
nas correntes elétricas nem nas tensões. Mas na era pós-harmônica ou a era dos equipamentos eletrônicos, aí isto vai interferir. Exemplo desses equipamentos: controle de velocidade de partida de motores, os famosos inversores de frequência e soft start, controle de iluminação, sabe aquele dimmer que se coloca aí para controlar a luminosidade? Aquilo é repleto de harmônica, automação predial, computadores, certas lâmpadas LED, né? Eu digo certas lâmpadas LED porque existem as lâmpadas LED com baixas distorções e existem as que vão para o varejo, para o mercado, que tem muita distorção. Então, podemos dividir o dimensionamento e a especificação de componentes de uma instalação elétrica nessas duas eras, pré e pós-harmônicas, né? Isso acaba sendo uma brincadeira até, né? Já que os componentes harmônicos existem desde sempre na eletricidade. Também não é para o pessoal pensar que, surgiu agora só as harmônicas, no século XXI. Não, sempre existiu. É que enquanto lidávamos com equipamentos eletromecânicos, tudo era uma maravilha. Agora não. Há necessidade de uma preocupação muito grande. E no caso que o Tiago perguntou, então já sabemos, né, só resumindo a fala, já sabemos que as distorções harmônicas vêm da eletrônica. E hoje tudo tem eletrônica. Então temos essas distorções. As que vão ser significativas, geralmente, são as de terceira, quinta, sétima, nona, 11ª. Dali para frente, a influência é muito pequena. E as de terceira ordem, terceira e nona, dependendo do equipamento, vão influenciar fortemente o dimensionamento do condutor neutro da instalação. Muito bem, onde nós chegamos até agora? Cada vez que a gente faz um controle de frequência, uma variação de velocidade, isso não acontece sem efeitos colaterais na nossa rede de uma forma geral. A rede elétrica, tudo que existe dentro de uma instalação está conectado. Por mais que você diga que são circuitos diferentes, claro que sim, são condutos diferentes, neutros diferentes, sim, mas no final, pela equipotencialização da instalação, tudo se conversa e a entrada é uma só. Então, qualquer coisa, aquele transformadorzinho lá de 110 para 220, a princípio inofensivo, ele está mexendo com a tensão, com as condições gerais do sistema de toda a instalação. Isso não passa em column quando a gente olha o contexto geral daquela infraestrutura. Existem elementos e aspectos que, dependendo da carga, ele começa a afetar de maneira significativa, e agora que a gente vai começar a entrar especificamente nas de terceira ordem. Na estrutura e na decomposição da onda principal, a segunda maior componente, se a gente puder usar essa terminologia em termos de participação na tensão fundamental, é a de terceira ordem. Então vamos lá, Paulo. O que pode afetar? Vamos inverter então, vai. O que é que eu posso... Se eu tiver um problema de terceira ordem que eu não estou enxergando na minha instalação, que impactos eu posso ter no dia a dia? Que comportamentos podem aparecer aí na ponta que podem denotar que, vai olhar que pode ser que você tenha um problema de harmônica? Legal. Como eu te disse antes, se eu pudesse desenhar. Mas vamos lá. Vamos dividir em duas vertentes essa tua pergunta, que é muito interessante e providencial. Primeiro, todos os componentes harmônicos que estarão inseridos na corrente elétrica são significativos. Então, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, todas as ordens de harmônicas vão interferir, vão aumentar o valor da corrente principal. Então, isso influencia tudo, né? Por onde passar a corrente elétrica, haverá aquecimento. Então, a primeira implicação, já que você perguntou, é aquecimento. O que acontece? Tudo que nós aprendemos de eletricidade, até mesmo as pessoas comuns conhecem um pouquinho de eletricidade, tudo foi baseado em 60 Hz. E o que é isso?
Imagine uma onda, né? É como se fosse uma onda sonora. Você pode fazer o mesmo raciocínio para uma onda de sinal elétrico, né? Conforme ela varia no tempo, ela agita as moléculas do material que ela circula. Então, por que um cabo aquece? Né? Porque está passando ali uma corrente que vai fazer a agitação das moléculas do cobre e do PVC. Tudo isso foi calculado para 60 Hz. Ora, se aumentarmos a frequência do sinal que passa pelo cabo, vai aumentar a agitação das moléculas do cobre e do PVC. Então, aquece cabo, aquece disjuntor, aquece fusível, aquece motor, aquece transformador, aquece terminal, aquece tudo que tiver no caminho da corrente elétrica. Então, o primeiro grande efeito danoso das distorções harmônicas é o aquecimento. Agora, vamos à questão da terceira ordem. Então, todas as frequências que vão passar pelos cabos vão gerar esse aquecimento. E esse aquecimento, ele tem como causa do aumento da corrente, correto? Corrente, porque vai ter é mais ou menos como se você fizesse o seguinte: imagine você fazendo uma corrida aí de final de tarde ou de início de manhã, um Cooper, né? Você está correndo, então você é os 60 Hz. Aí, de repente, você encontrou um amigo que vai correr junto com você. Opa, veio outra frequência. Agora um outro que vai correr com você, veio outra frequência. Todo esse bloco de gente correndo vai ter um aquecimento térmico do próprio organismo, influenciando um ao outro. Então, vai aumentar a temperatura daquela região que estão agora esses corredores, né? Então, antes nós tínhamos somente a frequência 60 Hz passando no cabo. Agora tem a 180, a 3 vezes 4, 150, e assim por diante. 3, 5, 7, 9, 11 vezes 60 Hz. Então, está aumentando o calor ali no cabo. E olha que interessante, você tem um aumento que ele é maior do que, em tese, a temperatura nominal de cada um dos corredores. Nos sistemas elétricos, a corrente nominal de X qualquer equipamento é 10 amperes, sendo muito simplista, e você pode eventualmente... Mas por que está aquecendo se ele está dentro das especificações e foi projetado pela corrente nominal? Pode ter alguma coisa invisível influenciando. Pode seguir, Paulo. Aí agora, isso então, todas as frequências. Agora vamos pegar somente a de terceira ordem, 180 Hz e múltiplos, mas geralmente a terceira é a mais significativa. A nona um pouquinho, as demais bem pouco. Essas de terceira ordem, aí seria uma explicação muito profunda, vetorial, mas eu posso dizer o seguinte: essas de terceira ordem, elas vão influenciar o cabo de neutro. Então, você tem as 3 fases num edifício comercial e mais o condutor neutro, né? Geralmente na cor azul clara. Então, este condutor neutro ele vai ser fortemente influenciado pelas correntes de terceira ordem, o que leva a um perigo muito grande se o projeto não considerar essas distorções e reduzir a seção do neutro. Este é o grande problema. Para aqueles que são da área técnica, as correntes harmônicas vão ter este aquecimento nas fases e no neutro, pasmem, pode ser até pior do que nas fases se tiver a terceira harmônica. Paulo, eu ia fazer uma analogia um pouco antes da nossa conversa, mas eu me lembrei agora. Quando você comentou da lâmpada de LED com alta distorção, baixa distorção harmônica, tentando fazer um paralelo, quem lembra, cerca de uns 10 anos atrás, a gente ainda comprava reator com alto ou baixo fator de potência. A analogia é mais ou menos a mesma. Só que não é uma lâmpada LED que vai causar uma distorção numa instalação corporativa. Minha pergunta agora é: quais são os potenciais vilões e como é que a gente presta atenção? É na hora da especificação? É o tipo de manutenção? É a utilização? Quais são os top 3 aí de que, olha, na hora de especificar, projetar, instalar, comprar, atenção com esses equipamentos que eles podem ser um potencial dano para o seu sistema? É verdade, viu? Você fez uma analogia boa. Nas minhas aulas eu também faço essa analogia para quem está conhecendo agora harmônicas. Fala, olha, lembra do fator de potência, que era uma preocupação grande, né? O cosseno φ. Então,
Isso é um dado de placa de equipamento. Você vai comprar um motor, está lá na placa do motor qual é o fator de potência dele. Você vai comprar uma lâmpada, está escrito qual é o fator de potência dele. Como é que se identifica isso? Ou está com as iniciais F de fator, P de potência, FP, e aí um número. Geralmente no mercado, os números são maior ou igual a 0,92, que este é ótimo, e existem outros que são maior ou igual a 0,5. Esses são os ruins, de baixo fator de potência. Muito bem. Para harmônicas, seria ótimo se também lá na placa, na embalagem, no corpo do produto, viesse a informação. Olha, a distorção harmônica total de corrente deste meu equipamento é X%. Isso ainda não vem. Eu tenho feito aí o possível para incentivar a campanha de que devemos pressionar os fabricantes a fornecerem a distorção harmônica total de corrente prevista em cada equipamento, assim como já se faz com o fator de potência, né? Então, as lâmpadas LED, às quais você se referiu, se formos no mercado, aí, as boas casas do ramo, né, de venda de materiais de construção, geralmente essas lâmpadas são de qualidade discutível. Então, podem notar que o fator de potência vai ser maior ou igual a 0,5, e esse maior ou igual pode entender como igual, viu? É meio, e as distorções harmônicas são grandes. Agora, você comentou muito bem, não é uma lâmpada LED de meros 9 watts, 11 watts, que vai causar algum problema. Não, negativo, não vai. Então, nós podemos dizer o seguinte: residência e apartamento, casa e apartamento. Esquece essa história de harmônica. Viva feliz. Edifícios muda um pouquinho de figura. Edifícios residenciais, edifícios comerciais e demais, né? Aí já tem que se preocupar, que não vamos falar só de um inversor, um soft start ou 10 ou 100 lâmpadas, né? Então, aí a influência é grande. E só para fazer mais uma correlação, voltando para o fator de potência, é a mesma questão para as distorções harmônicas. Esse 0,5 é a eficiência do sistema em converter a energia consumida na energia entregue, seja em forma de calor, seja em forma de movimento, seja do que for. Meio coeficiente de fator de potência da metade, quer dizer que ele desperdiça metade da energia para outros fins que não o propósito do equipamento. Se é para iluminar, ele consome 2 e só 1 de verdade é que é usado para o efeito iluminação. 0,9, o limite superior é 1, o extremo vai de um lado 0 na ineficiência e no máximo eficiente é 1, quer dizer que cada 10 consumidos, 9 ele converteria para aquela atividade de fim, para o seu propósito. A conversa com Paulo Barreto também rendeu 2 episódios e chegamos hoje ao final da primeira parte. Para você que está ouvindo esse episódio, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse podcast. E fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês, com a segunda parte da entrevista com Paulo Barreto. Até lá!